para vocês. Vamos lá, então. Melhoramento genético, então, gente, é a ciência que a gente estuda para obter indivíduos ou populações com características desejáveis para a próxima geração. Muito cuidado com isso, ó. Para a próxima geração. Eu fazer melhoramento genético, eu não melhoro nem o pai, nem a mãe. Eu melhoro a progenie. Eu melhoro o filhote. Eu melhoro quem vai nascer. A gente chama isso de progenie. Esse dado, isso se chama DEP. D-E-P. DEP. DEP. O que é DEP? Diferença esperada na progenie. DEP. Diferença esperada na progenie. Essa diferença esperada na progenie significa o tanto que o filho é superior aos pais. Tá? O Everton e Pedro, vocês abriram o áudio para conversar comigo ou esqueceu aberto? Espera aí, meu filho. Esqueceu aberto? Eu fecho para você. Esqueci aberto. Foi mal, Gabriel. Foi mal. Não tem cabeça não, Everton. A partir dos conhecimentos, controle genético e características de suas variabilidades. Quer dizer, para eu poder falar assim, um animal é melhor nisso ou melhor naquilo, eu tenho que conhecer a genética, a variação genética. Eu tenho que saber se aquele gene é dominante, se ele é recessivo, o tanto que ele vai expressar naquela população. Tá? Oi, Clara. Gabriel, você repete de novo a sigla que você tinha escrevido aí, para me anotar? D de diferença, E de esperado, P de progenie. Diferença esperada na progenie. Diferença esperada na prole. Diferença esperada no filho. É o tanto que o filho é superior ao pai. Quanto maior o DEP, melhor. Tá? Sendo que esse DEP, ô Clara, esse DEP não é geral não, tá? Ele pode ser geral, mas a gente calcula o DEP para cada característica, a diferença esperada na progenie para cada característica. Então, esse DEP é maior em leite, em tamanho de teto, em tamanho de úbere, em tamanho de carcaça, em marmoreio, tá? Professor, para cada espécie, né? Diferença esperada, progenie para cada espécie? Para cada característica. Ah. Obrigada. Nada. A frequência genotípica de uma determinada geração depende da frequência genética da geração anterior. Quer dizer, o tanto que um genótipo vai ser expresso na geração da frente depende da frequência genética daquele gene na geração dos pais. Não adianta eu querer ter um filho que dá 40 litros de leite, uma filha, né, que dá 40 litros de leite, se o pai e a mãe só tem genética para dar 5. Então, essa melhora, ela é gradual, correlacionada com a frequência genética dos pais. E para você fazer um programa de melhoramento genético, primeira coisa, você tem que fazer uma estatística. A estatística ela vai muito além da população. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com fenótipo, com expressão genética somada ao ambiente. Então, primeiro, eu tenho que trabalhar a estatística da região. Eu tenho que trabalhar o clima. Eu tenho que ver como é que é o solo, como é que é a planta.
Eu tenho que ver como que é o comércio dos animais. Eu tenho que ver como é que é a época das chuvas. Eu tenho que ver a compra de insumos antes de eu fazer um programa de melhoramento genético. Porque, mais uma vez, se eu trabalhar genética e não trabalhar ambiente, a genética não é expressada. Você vai ter prejuízo. E dos grandes, né? Dos pequenos, não. Ô, Gabriel, Oi. aqui, deixa eu te perguntar. Esse melhoramento genético, o pessoal usa também em cachorro para, sei lá, fazer matriz? Usa. Usa em pequenos animais, sim. Por que você acha que eles fazem? Como é que você acha que eles fazem a competição de ter o cachorrinho mais lindo que o outro? O que tem a carinha mais amassadinha, o que tem a orelhinha mais triangular. Entendeu? Isso tudo é melhoramento genético. Tá? Professor, Oi, Cristina. eu tenho um um cão de caça, é um Weimaraner. Eles fazem Nossa, melhoramento genético dessa raça na competição e para ganhar os tal de canicross, eles não é muito conhecido no Brasil não, mas é na Alemanha mesmo. E eu ganhei o meu porque ele veio com uma deficiência, que ele não tem um rabo. Ele veio deficiente, então ele não serve para competição. Ele é descartado. E por que você imagina que aconteceu isso, Cristina? Que ele nasceu sem um rabinho? É. Porque, segundo eles falaram que a placenta comeu o rabinho dele. Que o quê? A placenta comeu o rabinho dele. A placenta comeu o rabo? É, que ficou agarrada lá, alguma coisa assim. Ué, a placenta tem boca? Não, mas eu já vi casos de bebê sem o bracinho, sem a parte da mãozinha, que foi assim também. E é de inseminação artificial, onde eu fiz a minha inseminação da minha filha. Isso aí é defeito genético, Cristina. Mas só ele que nasceu sem rabinho, por isso que eles me deu ele? É defeito genético. Uma coisa é... Nasceu tudo perfeitão, bonito. Uma coisa é... Ele perdeu o rabo no parto, ficou preso dentro da mãe. Aí, quando saiu a placenta, saiu um pedaço do rabo. Beleza. Uma coisa é o menino no trabalho de parto perder um braço e o braço fica perdido e aí achar esse braço. Isso é uma coisa. Não, mas... Não, mas... Outra coisa... Pois é. Não, eu sei que eu ganhei ele porque ele nasceu com essa deficiência física, né? Isso. É porque esse é o exemplo. É porque o cachorro é o melhor exemplo que eu vou dar para vocês. É a consanguinidade. Os criadores, eles pegam o pai, cruza com a mãe cruza com o filho cruza com a neta cruza com o avô. Eles com tanta consanguinidade que começa a sair esse tanto de animal com defeito. Tá. Mas só saiu esse, graças a Deus. Você pega ninhada, por isso que eu ganhei ele. Você pega ninhada, sai todos os filhotes com defeito. Mas por que só nasceu o seu com defeito? Só o meu. Aleatório. Porque De genética é aleatória. Os filhotes deles foram 15. O meu foi o menor, que ele era o último, e nasceu sem um rabinho. Aí eles me deram. É porque a genética é aleatório. Tá? Pode nascer e pode não nascer, né? É aleatório. E aí, pessoal, além das estatísticas de ambiente que a gente tem que avaliar, a gente tem que fazer o estudo da população. Fazer o estudo da população para selecionar animais melhoradores. Eu tenho que selecionar na minha população os animais que são melhoradores, os que eu vou reproduzir para ficar com os melhores. E eu também tenho que selecionar animais melhoradores para melhorar aquela população. Então, pensando em gado de leite. Se a minha população, se eu tenho
Se eu tenho 10 vacas, que tenho teto grande. Eu tenho 10 vacas que são pequenas. Eu tenho 10 vacas que tem úbere com o ligamento central do úbere fraco. Eu tenho 10 vacas que são ruins de aprumo. Pronto. Eu fiz o estudo da minha população, eu vi quais são os problemas que eu tenho que corrigir na minha população. Agora eu tenho que selecionar o touro melhorador. Como que eu vou selecionar o touro melhorador? Eu vou no catálogo de touro, que é o tema da nossa próxima aula, da aula de amanhã, e vou ver lá. Eu quero um touro que passe para minhas vacas, que imprima a característica de teto pequeno. E vou comprar o sêmen desse touro. Eu vou comprar um sêmen de um touro que tenha a característica vaca grande. Porque aí eu coloco nas minhas vacas pequenas para os filhos nascerem maiores. Eu tenho vacas na minha fazenda que tem o ligamento central do úbere fraco. Eu seleciono um boi que tenha o ligamento central do úbere forte. Eu tenho vacas ruins de aprumo, eu seleciono um boi que seja bom de aprumo. E aí eu deixo uma tabela na fazenda. E eu falo assim, meu amigo, quando a vaca 1 der cio, você vai cruzar ela com um boi tal. Você vai usar o semental para inseminar ela. Quando a vaca 20 tiver na fase reprodutiva, ela estiver dando cio, você vai inseminar ela com um boi tal para corrigir aquele problema dela. E quando a gente faz isso, você dá uma nivelada no gado. E aí, depois disso, você pode usar um único boi, que é um boi de média, que a gente chama. Que é um boi que tem uma média boa. Ele não é excepcional em nada, mas ele é bom na média. E você estabiliza o seu rebanho em todas as características. Então, da primeira vez, você tem que fazer uma modificação um pouco mais pontual, melhorando o item de cada animal. Depois, você coloca um boi de média. Entretanto, não é porque você tem 50 vacas que você tem que ter sêmen de 50 bois diferentes. Tá? Você seleciona essas vacas em grupos, de no máximo, aí a recomendação é no máximo aí ter sêmen de 5 bois diferentes. O bom mesmo são 3 bois diferentes. Porque senão fica muita confusão, tanto no botijão de sêmen, na hora que você vai pegar o sêmen para poder inseminar a vaca, quem está fazendo esse trabalho acaba ficando um pouco confuso, e é muito dinheiro empatado também na fazenda. Tá? Então, você faz o estudo da sua população para você ver quais características você tem que melhorar e, depois disso, você faz a seleção dos animais melhoradores que você vai colocar naquelas vacas suas. Deu para entender, gente? Ou se o seu rebanho já é um rebanho estabilizado, você já coloca um boi de média. Ou se o seu rebanho todo tem que melhorar uma única característica ou 2 características, você tenta selecionar um touro que vai dar certo para a maioria do rebanho. Deu para entender, pessoal? Chama boi de média? Que tem características médias, um boi médio. Tá bom, obrigada. Nada. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. E aí, esse Robert Backwell escreveu essa frase há muito tempo atrás. A consanguinidade produz prepotência
e refinamento. Acasalhe o melhor com o melhor. O que isso quer dizer? Exatamente o exemplo do cachorro. Eu não vi quem foi que falou, mas é exatamente o exemplo do cachorro. Por que eles fazem consanguinidade? O que é consanguinidade? Cruzar parente. Quando você cruza parente, você refina a raça. Você tenta imprimir as melhores características para ir apurando aquela característica. Mas, ao mesmo tempo, você também seleciona os defeitos. A gente não consegue mexer no computadorzinho do gene do cachorro e falar assim, olha, você vai transmitir somente a genética ser bom para isso, bom para aquilo, bom para aquilo outro. Quando você faz esse cruzamento, você manda o combo. O combo é o cromossomo daquele animal. No combo vão características boas e ruins. E à medida do tempo que você vai fazendo isso, você vai só selecionando. Selecionando, selecionando, selecionando. Deu para entender, gente? Alguém não entendeu isso? Deu sim, professor. Beleza. E aí nós temos agora características ou caracteres que são qualitativos e quantitativos. Os qualitativos são controlados por um ou poucos locus, mas esses aqui dominam sobre outros. Eles sofrem pouca ou nenhuma influência ambiental. Um exemplo disso é a pelagem do boi Abergin Angus. Todo filho de touro Abergin Angus é preto. Todo Abergin Angus é preto. Você pode cruzar Abergin Angus com quem você quiser, que vai nascer preto. A característica ter chifre. Qual é a variação dela? Ter ou não chifre. Só. Não varia mais nada. Ela é controlada por um locus. Qual é a variação ambiental que ela pode sofrer? Ter chifre pode sofrer variação ambiental? O que vocês acham? Na espécie humana pode, né? Na espécie humana, você pode ou não receber chifre do seu parceiro de vida, né? Além do fator genética. Gostou, né, Letícia? Tem um parzinho aí, Letícia, ou um só? Tem não, Letícia? Laudice, preocupa não, minha filha. Uma pessoa sem chifre é uma pessoa desprotegida. Viu? Não esquenta a cabeça, não. E tal do chifre, Laudice, é o seguinte. Ou você tem certeza que você tem, ou você acha que você não tem. Ou você nunca teve um relacionamento. Tá? Então, só tem essas três possibilidades. Ou você tem certeza que você tem, ou você acha que você não tem, ou você nunca teve um relacionamento. Só tem as três chances. Mas voltando aqui para o mundo animal, aqui não existe isso, né? Aqui no mundo animal, ou o animal nasce com chifre, ou ele não nasce com chifre. Se o animal é mocho de natureza, se ele tem a genética de não ter chifre, tem como você colocar chifre nesse animal? Não, não tem. Então, significa, é uma característica que não sofre influência ambiental. Mas, se o animal tem chifre, ele pode sofrer uma influência ambiental. Professor,
tenho uma dúvida. que é ser descornado. Se ele é descornado, é uma influência ambiental. Mas é só uma influência ambiental que ele pode ter, que é ser descornado. Então, é um caracteres qualitativo. Deu para entender, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Diz aí, Jéssica. Ô, Jéssica, seu microfone é baixinho, é ruim de escutar? Vou tentar aumentar o volume. Tá, mas diz aí. Melhorou? Melhorou um pouquinho, mas pode falar que eu estou te escutando. A vaca pode cruzar com touro? Pode, vaca cruza com touro. Não sabia não. Touro e boi é a mesma coisa, tá, Jéssica? Ah, tá. Achei que tinha diferença. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E aí, pessoal? Então, o ter ou não chifre, o gene para chifre, ele é um caractere qualitativo, porque ele pode sofrer pouca ou nenhuma influência ambiental. Um caractere quantitativo, ele é determinado por um grande número de locos, mas cada um tem um pequeno efeito sobre aquela característica. Isso são características, são caracteres que sofrem muita variação do ambiente, muita influência do ambiente. 2 exemplos claros disso. Peso a uma determinada idade, por exemplo, peso a desmama ou produção por lactação. Me digam aí, pessoal, além da genética, o que pode influenciar no peso a desmama ou na produção de leite por lactação? Me diz aí. Fornecimento de alimento. O que o fornecimento de alimento pode mudar isso? Na nutrição do animal, a mãe estando bem nutrida, vai nutrir bem o bezerro, o peso da desmama vai ser maior. E a mãe tendo uma nutrição boa, ela vai dar mais leite. Por que uma vaca boa de leite vai ter um filho grande? Isso pode não acontecer. Sim, mas isso junto com a parte de genética, né? Ele tendo a genética para pesar bem na desmama, o que pode fazer com que essa característica aconteça é ele ter uma nutrição boa. Senão, isso pode fazer com que ele não tenha um peso bom. Deixa eu melhorar para você minha pergunta. Eu acho que ficou falha a minha pergunta. Se eu pegar 2 bezerros, filho de 2 vacas, que dão a mesma produção de leite. As 2 vacas dão 10 litros de leite. Os 2 bezerros estão no mesmo ambiente. Um bezerro engorda muito e o outro engorda pouco. Por que isso pode variar? O que a genética dele diz para ele? Você tem capacidade de ganhar 200 quilos, você tem capacidade de ganhar 100 quilos. Ninguém consegue me ajudar? Sim, Ju, mas qual o caractere quantitativo? Qual o caractere que ele modifica? Maicon, qualidade do alimento é a mesma para os 2 bezerros. Como que o peso dele pode modificar, Ju? Vou explicar para vocês, olha só. Eu dei para os 2 bezerros o mesmo alimento no mesmo ambiente. Por que um pode engordar muito e um pode engordar pouco? Primeiro, tamanho do estômago dele. O tamanho do estômago de um pode ser maior que o estômago do outro. Isso é determinado por um gene. Se o estômago de um é maior, ele vai caber mais alimento.
Outro, conversão alimentar, aproveitamento do alimento. Um pode comer demais, mas não aproveitar nada. Você já viu aquele cara magrinho, 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 que o nego come uma montanha e o nego não engorda de jeito nenhum? Adianta você dar muita comida para ele? Não, porque a absorção dele é pequena. Da mesma forma, então, ó, nós já falamos tamanho do estômago, nós já falamos como é que eu acabei de falar, gente? É aproveitamento do alimento, absorção. Outra, a conversão alimentar. Conversão alimentar. Você tem um animal que você fala assim, eu quero que você dê carne. Mas a genética dele fala assim, meu filho, tudo que você comer vai virar leite. Então ele não vai dar carne. E a expressão genética dele é outra característica. Outro gene que manda nisso. É a genética de cada um. Um outro que manda isso. O tanto de hormônio GH que ele tem para fazer ele crescer. Então, olha, quantos genes que vão mandar em uma característica. Qual que é a característica que eu estou olhando? Peso e desmama. Deu para entender, gente, isso aí agora? Ficou fácil de entender? Clara, eu estou colocando um exemplo, os dois sendo da mesma mãe e do mesmo pai. Deu para entender, Clara? Mas mesmo eles sendo dos mesmos pais, essas características podem ser diferentes? Tipo, o tamanho do estômago, a absorção alimentar, Claro. essas coisas? Tamanho do estômago. Azão, estômago grande. Desculpa. Azão, estômago grande. Azinho, estômago pequeno. Pronto. Qual que é a chance desse... E o pai é azão, azinho. A mãe é azão, azinho. Qual que é a chance dessa cria, desse bezerro, ter estômago grande? Qual a chance dele ter estômago pequeno? Se eu fizer o cruzamento, olha só, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho. Então, qual que é a chance dele ter estômago grande? A chance dele ter estômago grande é de 75%. A chance dele ter estômago pequeno é de 25%. Isso aqui, claro, é exatamente o que a gente acabou de conversar. O mesmo pai e a mesma mãe podem ter um filho com estômago pequeno e podem ter outro filho com estômago grande. Entendeu, Clara? Outro exemplo. Eu e meu irmão. Eu acho que eles são filhos do meu pai e da minha mãe. Pelo menos é o que os meus pais contam, né? Que a gente é irmão do meu pai e da minha mãe. Eu tenho 1,70 m, meu irmão tem 1,80 m e cacetada. Meu irmão é gordo, meu irmão é pesado, eu sou magrinho. Meu pai e minha mamãe. Entendeu, Clara? Professor, isso é super normal numa família. Pode ter 10 irmãos. Eu conheço um caso que o rapaz, além de ter o olho verde, é claro, e é do mesmo pai da minha mamãe, meu cunhado. Todos são negros, só ele é branco, do olho claro ainda. E são irmãos. Eu tenho um colega, ele estudou comigo no colégio a vida inteira. O pai é moreno e a mãe é branca do olho verde. Ele teve o primeiro irmão, o irmão mais velho. E a mãe, o pai é gordo e a mãe é magra. O primeiro filho, ele é gordo, branco, do olho verde. O segundo filho é moreno, gordinho, igual o pai. E a terceira, a Brenda, ela é magra, do olho verde e branquinha, igual a mãe. Quer dizer, você teve o primeiro filho, que é a mistura dos dois. Sim. Gordinho, branquinho, do olho verde. O segundo é igual ao pai, o terceiro é igual à mãe. Isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque é o acaso. É o acaso. Não tem ele porque tem no meu, por exemplo,
na época, né, como se diz a minha sogra, que quando veio esse menino branco foi o fim do mundo, né? Que minha sogra que é clara, do cabelo claro e olho claro. Aí eu casei, fiz uma inseminação artificial, né? Que meu marido é ligado. Minha menina veio branca do olho claro. Branca, branca igual minha sogra. Do olho claro. As filhas dele já não nasceu assim, as filhas do meu cunhado. Aí, assim, é a genética que manda também, tem muita coisa que manda, e o ser humano não sabe muito desses estudos, não. Exatamente. É genético. O povo e aí, fala pessoal? Oi? Aí fica complicado, porque às vezes as pessoas falam cada coisa. Exatamente, o preconceito é muito grande. Nossa Senhora! E aí, pessoal, quando a gente vai estudar, então, para poder fazer o melhoramento genético daqueles animais, a gente tem que, daquele rebanho, a gente tem que fazer o estudo da genética das populações. O estudo da genética das populações uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local ao mesmo tempo. Então, na minha fazenda, o tanto de vaca que eu tenho lá hoje com o boi que eu tenho lá hoje, isso é minha população. Deu para entender? Se eu pegar em qualquer lugar, aqueles animais daquela região, daquele jeito, aquilo é uma população. Eles têm que ser animais da mesma espécie, viver no mesmo local e no mesmo tempo. E para o estudo da genética das populações, a gente tem que ter em mente o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que significa isso? Se um fator evolutivo atua sobre uma população que satisfaça certas condições, a frequência de seus alelos permanece inalterada ao longo das gerações. Alguém consegue me explicar essa frase? Se um fator evolutivo atua sobre uma população que satisfaça certas condições, a frequência de seus alelos permanecem inalteradas ao longo das gerações. E agora, José, que trem descabelado que é esse? Que é isso? Alguém consegue me explicar isso aí? Ninguém? Nem quer nem arriscar? Vamos lá, Leonardo, arrisca aí. Seria uma população que tem as mesmas características? Como é que é? Seria uma população que tem as mesmas características? Sim, e aí? Aí só pode dar pessoas com a mesma genotipo, mesma genética. Por quê? Por causa do gene de cada um, que é praticamente o mesmo. Porque não tem nenhum fator que alterou, de ambiente, nem nada. Exatamente. Olha só o que essa frase quer dizer. Essa frase quer dizer o seguinte: se não tiver nenhum fator evolutivo, quer dizer, se não tiver ninguém fazendo aquilo evoluir, aquela população satisfaz as condições. Se aquela população que satisfaz as condições não sofrer nenhum fator evolutivo, não sofrer nenhum estresse, a frequência dos alelos, a frequência da genética, vai permanecer a mesma. Porque quem modifica a frequência dos alelos é o fator evolutivo. Vou dar um exemplo para vocês. A última pessoa que falou para mim aqui foi Isabela, não foi? Isabela Maia, liga seu microfone aí, Isabela. Oi. Isabela, conversa comigo. Você namora? Sim. Namora? Então tá. Isabela, eu vou te colocar num quarto escuro, com ar-condicionado no 20, um cobertor muito bom, o melhor cobertor que você pode imaginar.
uma televisão com Netflix, Globoplay e todos os canais possíveis. Já Um dormi balde nesse de momento. pipoca e um mozão do lado. Você vai querer evoluir? Provavelmente. Não vai. Você está na sua zona de conforto. O que mais que você precisa para viver do que isso? Não, nada. Você está na sua zona de conforto. Você está num ambiente favorável, no clima favorável, com a sua população favorável, que é o seu namorado, Comida. comida. Então, não tem nenhum fator ambiental atuando para que você saia da sua zona de conforto. Então, o que te faz evoluir é eu te colocar nesse ambiente com o ar-condicionado no 30. E aí você vai falar assim, eu tenho que tirar o computador, eu tenho que abrir esse quarto, eu tenho que levantar porque tá calor. Isso vai te fazer evoluir. Isso se equilíbrio... Isabela, obrigado por ter te usado como exemplo. Mas então, o que vai tirar as pessoas, o rebanho, a população do equilíbrio é o fator evolução. Vou trazer esse exemplo agora para dentro das vacas de leite. Um proprietário, ele tem uma fazenda que a média de lactação dele é de 10 litros de leite por dia. E os 10 litros de leite por dia da média das vacas dele, para ele tá bom. Ele precisa colocar um touro melhorador? Não. Ele pode colocar um boi que mantenha as vacas dele em 10 litros de leite por dia. Esse animal, esse rebanho, ele está em equilíbrio de Hardy-Wimber. Entretanto, se eu pegar essa população e o proprietário falar assim, Gabriel, eu quero chegar essas vacas minhas a 20 litros de leite por dia. Qual é o fator seleção que está atuando, o fator evolutivo que está atuando? Produção de leite. As vacas que não estiverem dentro do meu padrão, eu vou descartar. E eu tenho que introduzir nessa população um gene novo. Um gene de um boi que coloque nas minhas vacas o gene produzir mais leite. E quando eu coloco esse boi, eu modifico essa população e tiro ela do equilíbrio. Mas quem atuou? O fator evolutivo. Deu para entender, gente, o que eu quis dizer? Vocês conseguem entender o que eu quis dizer, a mensagem que eu quis passar? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida? Ô, Gabriel, igual esse exemplo que você deu aí dessa fazenda. Se, por exemplo, você melhorar o ambiente, a ração e tudo mais, também é tipo um fator evolutivo? Ou só questão do melhoramento genético? Quando você modificou o ambiente, você saiu do equilíbrio. Porque as condições têm que se manter as mesmas, o ambiente tem que se manter o mesmo. Então, o ambiente mudando, você tira esses animais do equilíbrio, porque eles têm que se readaptar àquela condição ambiental. Entendeu? Mas o equilíbrio... Então, qualquer fator desses pode tirar esse equilíbrio. Sim, porque quando você muda o fator ambiente, você modifica a frequência dos alelos. Por que você modifica a frequência dos alelos? Porque a partir daí, uma vaca que é mais adaptada ao calor, ela vai ser superior às outras. Uma vaca que é menos adaptada ao calor, ela vai declinar a genética dela. Deu para entender? Deu, obrigada. Nada. Isabela.
Não, foi sem querer. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente quer perguntar alguma coisa? Quem quiser, é só manter o áudio ligado que eu chamo assim que eu terminar a explicação. Gabriel, eu tenho uma pergunta. Oi, Ju. Vamos supor que tem um fazendeiro que ele tem uma produção de vaca muito baixa, mas ele tem um boi que tem um gene com a produção um pouco mais elevada. Aí, vamos supor que ele não tem dinheiro para comprar uma vaca melhor para poder fazer esse melhoramento. Aí, ele pode usar uma vaca que tem uma baixa produção e cruzar com esse boi que tem uma produção maior? Ju, isso é o que mais acontece na realidade do mundo, realidade do Brasil, no nosso dia a dia. Tá? Esse exemplo é o que mais acontece. E isso é evolução. Você colocar um boi melhor em vacas piores é melhor. É evolução. Você está melhorando a genética ao longo do tempo. É claro, se você cruza uma vaca muito ruim com um boi muito bom, não vai nascer um filho muito bom, vai nascer um filho médio. Mas já vai ser melhor que a vaca. E aí, se você pegar esse filho e cruzar com um outro boi muito bom, já vai nascer um pouco melhor. E a cada geração você consegue evoluir no seu rebanho. Você não vai conseguir evoluir e falar assim, não, eu quero sair de 5 litros para 40 com o mesmo rebanho de vacas. Você consegue? Consegue. Você vai demorar anos, você vai demorar gerações, mas você consegue. Entendeu? Entendi. Obrigada. Professor, uma Nada. vaca boa que você fala é aquela que dá uma boa reprodução, tem um bom leite, é isso? Quando fala vaca Jéssica, a vaca boa é a vaca que atenda às minhas necessidades. Uma vaca de 40 litros de leite nem sempre é uma vaca boa. Se eu pegar uma vaca de 40 litros de leite e colocar ela no Nordeste, ela vai morrer, porque ela não dá conta de sobreviver naquele meio. Então, um animal bom é um animal que atenda às necessidades daquele local, daquela propriedade. Entendeu? Entendi. Obrigada. O bom é relativo. Depende do que o dono da vaca vai querer, né? Se ele quer. Exatamente. Depende. A região depende de cada propriedade, cada criatória de um jeito, tá? E aí, gente, só para concluir aqui a aula, então, quais são os requisitos para que tenha-se o teorema de Heisenberg, que tem o equilíbrio? Primeiro, ausência de seleção. Eu não posso selecionar esses animais com nada. Eles têm que estar adaptados a todas as características que eu quero. Segundo, ausência de mutação. Mutações ocorrem ao acaso, mas podem acontecer na sua população. Terceiro, ausência de migração. Se eu migro, eu mudo o clima, eu mudo o ambiente. Se eu mudei clima, se eu mudei ambiente, essa população vai sofrer seleção. Quarto, não pode ter oscilação genética. Não pode ter... Peraí, passei muito. Não pode ter oscilação genética. O que isso significa? Eu não posso introduzir novos animais no rebanho. 5. A população deve ser grande. Deve ser grande para que evite consanguinidade. Dois, quatro, cinco. E sexto, que as características não sejam ligadas ao sexo. Porque se alguma característica é ligada ao sexo, o pai transmite somente para o filho, não transmite para a filha. A mãe transmite para a filha, mas não transmite para o filho. E você começa a ter variações genéticas dentro da população. Professor, se, por exemplo, um fazendeiro tem só uma raça de vaca,
vai e traz outra raça, as outras vacas aceitam de boa ou tem algum... Aceita, normalmente aceita sim. Voltar no slide? Tem sim, Ju. Ô, Ju, eu já mandei esse slide para Keila compartilhar com vocês no grupo aí do 2º e 3º período. Tá? Se você não quiser copiar, já tá com vocês aí. Explica melhor por que a consanguinidade traz problema. A consanguinidade traz problema, Letícia, porque junto da característica boa, você traz a característica ruim. Tá? Clara Lua, manter esse equilíbrio é bom para a população? É péssimo, Clara, é péssimo. Tudo que eu não quero é o equilíbrio. Tudo que eu quero é uma população em evolução, é evoluir geneticamente. Tá? Sempre tem um fator que você pode melhorar. Sempre. Sempre tem um fator que você pode melhorar. Exatamente, Laudice. Além de eu selecionar a característica boa, junto dela vai a característica ruim também na consanguinidade. E aí você começa a ter muito defeito na população. Tá? Deu para entender, pessoal? População grande não aumenta a variação genética desde que as características daquela população sejam padrão, Pedro. Desde que a característica seja padrão. Não pode ser uma população grande desequilibrada geneticamente. É uma população grande com a genética igual. Exatamente, Laudice. Lábio leporino é um exemplo. Gente, mais dúvidas aí, pessoal? Se não temos mais dúvidas, desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Hasta la mañana. Um abraço. Alô, Gabriel, boa noite. Até mais, abraço. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Ô, gente, quem tá aí ainda? Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Vocês têm algum comentário? Quer que melhore alguma coisa? Tá ótimo. Tá ótimo? Oi, Curi. Tá bom. Gabriel. Tá tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Gabriel. Oi, Benaia. Eu tenho uma pergunta, mas ela não é referente à matéria. Posso fazer? Claro. É só sobre em questão da nova grade das novas UCs, né? Como é que os bolsistas do ProUni ficam? Porque antes a gente podia pegar 25% de DP, eu acho. E aí a gente, mesmo assim, não perdia a bolsa, né? A gente tem a certa porcentagem. E agora, como é que fica, sendo que a gente tem só 2 UCs? Sei não. Sei não. Valeu. Oh, meu Tem que Deus. olhar com o CAF. O CAF que vai saber te falar, o setor financeiro. Tá? O setor financeiro nosso, você pode ter contato com eles por um link, eu mando para vocês, você manda a pergunta, eles te respondem, ou se você quiser, eles já estão no campus de forma presencial. Se quiser, você pode ir lá e eles te falam. Eu quero o link, por favor, depois você conseguir me enviar? Espera aí que eu já te mando aqui de uma vez. Tá bom. Se não for muito incômodo também, né? Claro, desculpa. Não, de jeito nenhum. Bom que a gente já resolve. Tá aí o processo. Só você responder esse link aí, que eles te mandam a resposta. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Boa noite, as aulas estão sendo ótimas, está sendo bem interessante todo o assunto. Ah, então tá bom, beleza, bom demais. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.